Olá, eu sou a Monique e estamos aqui com mais um programa Infância em Foco. E hoje eu trouxe dois convidados muito especiais, que são pais de uma criança muito especial também, que eu vejo quase todos os dias. E é a Raíssa e o Nicolas, mas eu vou pedir para eles se apresentarem, falarem um pouquinho da vida deles, da profissão, podem falar também, né? Se vocês são de Montenegro, como é que é? Certo. Eu sou então a mãe do Vicenzo, né? Trabalho atualmente como design gráfico e eu também sou estudante de terapia ocupacional, né? E motivada pelo Vicenzo. Eu sou o pai do Nicolas, meu nome é Nicolas, trabalho com TI, presto suporte e também sou estudante de TI. O Nicolas é o pai do Vicenzo, né? Eu também chamo os pais e as mães pelo nome dos filhos. A gente tem um pai lá que tem um nome muito parecido com o do filho, que começa com a mesma letra, e eu troco sempre o nome dos dois. Aí ele já sabe que eu tô falando é do filho dele, não é dele. Daí vocês são naturais de Montenegro? Sim, Sim, a gente é daqui. Porque é diferente, a gente vê, tem muita gente vindo de fora, com sotaques diferentes, e a cultura é diferente, né? A gente que é daqui já se conhece de um jeito diferente, conhece as mesmas coisas, cresceu conhecendo as mesmas coisas, os mesmos brinquedos, os mesmos programas, assim, né? Então, falando sobre o Vicenzo, a gente está no mês da conscientização do autismo, né? Por isso eu convidei vocês para a gente falar um pouquinho disso, que o Vicenzo é autista, né? Ele vai no Espaço do Capão Amarelo, faz várias terapias, faz outras terapias também, outras atividades fora do espaço, né? Mas eu queria que vocês falassem primeiro, tanto faz quem vai falar, né? Quais os sinais que vocês perceberam no Vicenzo quando ele era pequeno, que tinha alguma coisa errada, que vocês procuraram ajuda? Então, a gente sempre suspeitou que o Vi era diferente, né? Eu até um pouco antes, por ter familiares e alguns conhecidos, nada muito próximo. Mas desde muito pequeno o Vicenzo tinha todos os sinais, assim, de ser diferente. Ele não gostava de colo, sons, lugares estranhos. O olhar dele também não fixava nos olhos. Ele não quis mamar também, mesmo não tendo nenhum problema em relação a isso. Não quis, então acho que era 6 meses, um pouquinho antes. A A questão do perigo, ele não tinha noção do que era perigo, o que era engraçado. Então ele não, essas noções. O TPS também, né? O sensorial dele era bem complicado, grama, espuma, barro, calor, frio, os excessos, assim, ele se estressava muito. Roupa, inclusive roupa até hoje é um pouco um problema, né? Então, ele deu muitos sinais, muito tempo, assim, até a gente conseguir o diagnóstico. A gente notava várias coisas. E qual médico vocês procuraram primeiro? Pediatra? A gente foi em vários pediatras, só que uma coisa que demorou pro diagnóstico dele foi a questão dele ser muito quieto. Ele não... A hiperatividade, que é muito comum nos autistas, naquela época ainda não acontecia. Então... Era sempre questão da criança tem o tempo dela e tinha que aguardar por ele ser prematuro também, né? Então a gente até os 2 anos tem para tirar os atrasos. Só que eram muitos atrasos. E o quanto antes a gente descobrir melhor para fazer as terapias e diminuir esses atrasos. Sim, né? Daí vários pediatras. A quem foi que deu um sinal assim, que nós, pode ser que seja, mas não deu laudo, foi uma fono, né? Que ela conhecia mais sobre o assunto. E ela disse, não, acredito que faz sentido o que tu falou, vamos atrás. Daí ela deu um laudo também, com o que ela viu. E daí a gente foi conseguir só com 3 anos o diagnóstico dele por um Desde os 6 meses já percebiam, né? Até antes e Exatamente. perderam bastante tempo. A gente, em vários programas, porque a gente traz vários profissionais, né? A gente falou isso do tempo. Os pais falam, tem pais que não aceitam, que não querem ver que tem alguma coisa errada. Daí diz, não, eu vou esperar o tempo dele, eu vou respeitar o tempo dele. Mas existem os marcos do desenvolvimento, né? A gente sabe que aquela criança que não andou ainda, que não falou ainda, é porque tem alguma coisa errada. Tem um limite, cara. Uma começa com 1 ano, outra com 1 ano e 2 meses, outra com 1 ano e 4, mas passou disso para caminhar, tô falando, né? Passou disso, tem que ligar o alerta, né? E era coisas, uma criança de 3 anos, com habilidades que era uma criança de 1 ano, tá? Né? Ali, expert, ele ainda não tinha, então foi o que para nós foi um grande sinal de alerta. Daí com 3 anos foi o diagnóstico, então. Foi. E daí qual foi o médico que deu? O doutor Adani.
Um neurologista, né? Bem conhecido na cidade. Foi recomendação. E dele deu, porque daí precisa, mesmo que uma fono, qualquer profissional que tenha conhecimento de autismo faz esse diagnóstico, mas precisa de um médico para dar o CID, né? Para poder ter o laudo mesmo e ter os direitos, né? Depois monitor na escola, vários direitos que a gente sabe que tem e que às vezes demora para conseguir, precisa correr atrás, né? Não deveria ser assim, porque se é direito, deveria ser automático, né? Sim. E daí quando veio o diagnóstico, qual foi o sentimento de vocês? Acho que foi mais alívio que transtorno. Fiquei aliviada, porque a gente já sabia. E a nossa se preocupação. não era autismo, o que seria? Sim, então Exatamente. seria pior até, A gente teria então que é uma começar a coisa investigar grave, tudo de novo. mais grave ainda, Exatamente. porque o que será? Porque tudo levava ao autismo, né? Era muito. A gente até brinca que quando tem aquelas cartilhas, aqueles posts no Facebook falando talvez o filho seja autista, os sinais de alerta, o Vicenzo dava ok em todas, assim. Então, e daí, por isso que a gente ficou tão frustrado. Como assim ele não recebeu o diagnóstico se ele tá ali dentro de tudo aquilo? E tem pais, infelizmente, que não querem, né? Não querem. Tem esse medo, essa negação e pensam no futuro. Claro, vocês também pensam, mas então é melhor saber logo e tratar logo para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Sim. O nosso medo foi mais na sociedade mesmo, como as pessoas agiriam com ele, se teria o suporte que ele precisa nos lugares, será que as pessoas estariam preparadas para ele, será que nós estaríamos preparados para ele? Porque por mais que a gente soubesse que era autismo, a gente não sabia absolutamente nada sobre o autismo. Então o mundo virou de cabeça para baixo. Mas vocês já sabiam bastante, achavam que não era nada, mas já tinham se informado, já sabiam bastante coisa, né? E assim, eu trouxe vocês aqui porque vocês são esses pais que receberam o diagnóstico, que aceitaram e correram atrás, né? E querem o melhor pro filho de vocês. Tem gente que se acomoda, né? Então, assim, até quero dizer que para os outros pais que estão assistindo, que todos são convidados para virem no programa, né? Mas como eu vejo a Raíssa quase todos os dias, o Nicolas não é tanto, né? E daí eu convidei, mas daí eu estava conversando com ela, já convidei uma outra que vem semana que vem. A Josi já participou de um programa que já foi ao ar também agora, abrindo o mês de conscientização do autismo, né? A Josi, que é a mãe do Daniel, que é da associação Ser Autista, a Raíssa e o Nicolas também fazem parte da associação, né? Sim. E é muito importante ter essa associação, porque assim não tem para outros, tipo síndrome de Down, outras. Eles não conseguiram se organizar ainda em uma associação como vocês já conseguiram, né? É que a questão como a gente achou a associação foi que a gente juntou vários pais com várias dúvidas, precisando de ajuda, que eu cheguei lá, basicamente, o que eu faço com o meu filho, né? Eu tinha o laudo, mas e aí? Sim. Então, eu acho que foi isso que motivou, assim, vários pais a procurarem a associação. Tá, então o maior sentimento foi o de alívio, né? Como vocês falaram. E daí como foi o início das terapias? Daí começou o problema. Porque a gente não sabia, né? Terapia é uma coisa muito ampla, né? Que terapia? Onde terapia? A gente nunca tinha ouvido falar de nenhum lugar que tivesse esse tipo de terapia. E no município a gente até hoje não conseguiu, Muita coisa. não conseguiu, vamos bem dizer nada. Eu acho que a gente conseguiu terapia ocupacional só. E foi a única terapia que a gente conseguiu. Uma vez por semana, 40 minutos. Nem isso. Tem muitos casos, né? E tem uma lista de espera muito grande. Então a gente viu que na cidade em si, público... E não pode esperar. Tem outras coisas que até poderia esperar. Sim. Para uma cirurgia, para alguma coisa eletiva, mas pro autismo o tempo é um reloginho, né? Tem que correr atrás, não pode esperar. Sim. Porque eles como o autismo tem os níveis de suporte, né? Tem muita criança que foi nível 3 e pode ir para o nível 1. O Vicenzo, por exemplo. E daí fazendo terapia. Tudo o que fizer vai ajudar, né? Sim. Mesmo, claro, tem gente que não consegue, como vocês falaram, só conseguiram no começo terapia ocupacional, né? Mas agora então eu vou chamar o intervalo e daí depois do intervalo a gente continua falando sobre essas terapias. Certo.
Voltamos do intervalo, então, aqui com a Raíssa e o Nicolas, os pais do Vicenzo, e eles estavam começando a falar sobre as terapias, né? O diagnóstico foi com 3 anos, daí começaram a procurar e não sabiam nem por onde começar, quais as terapias. Hoje, agora o Vi já tem 6 anos. 6 anos. Já se passaram 3. Hoje, muitos médicos, neuropediatras ou neurologistas já indicam as terapias. Vai fazer 3 horas de fono, 5 de aba, 10 de aba, 2 de TO. Eles já indicam pela criança que eles já conhecem, né? Mas há um tempo atrás, 3, 4 anos atrás, não. Vai fazer terapia, vai procurar ajuda. E daí o quê, né? Então, é isso que eu vou pedir para vocês falarem. Então, quando, né, a gente recebeu, ele faz terapia uma vez por semana, do básico, né? Que era psicóloga, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. A gente até pegou particular. Então, a gente fez, inclusive era no Pica-Pau lá no outro lugar ainda. Sim. Então, deu um norte para nós, só que não era o suficiente, porque, né, é muitas questões, né, talvez nem toda criança tenha tantas questões, mas o Vi não se alimentava direito, ele se desregulava, passava mal às vezes, né, então era uma urgência muito grande de terapias que a gente não encontrou, né, na rede pública, e a gente não sabia onde procurar. Porque é uma coisa que a gente, até então, palavras como aba nunca tinham chegado nos nossos ouvidos. Daí, depois de procurar um neurologista especialista, né, a gente conseguiu hoje fixar com 15 horas semanais de psicóloga aba. A gente tem uma T também, que dá maravilhosa. Pode falar o nome? Pode. A Fábia é maravilhosa, ela tem todo o nosso coração. E a psicóloga aba sou eu, tá? Isso também. E a gente faz 3 vezes por semana com a fisioterapeuta Lid, que também é maravilhosa, por sinal. Terapeuta ocupacional ele tá fazendo 1 hora, né? Uma vez por semana com a Vanessa, que também todas do Pica-Pau. E 2 vezes por semana fono com a Paula. Então, assim, ele ainda precisa de mais algumas coisas, que a gente também tem a questão do plano de saúde, que é uma briga constante, né? Mas vocês ainda têm a sorte, né, de ter um emprego que tem plano de saúde, porque a gente tem muitas famílias que não tem, né? Que não tem plano nenhum, ou que o plano não oferece e elas estão brigando. Vocês também brigaram com o plano até conseguir, né? Mas até hoje, né? Tem plano que é mais difícil ainda, porque a Unimed ainda é um pouquinho... responde mais rápido, um pouquinho, mas tem outros planos assim, Bradesco, Dr. Clean, não tô falando mal, mas não tem muitos na cidade, então é mais difícil, né? Daí é aquilo, eu, né, fico com o Vicenzo, lido com ele, o pai, quando não trabalha no CLT, tá ali sempre junto, mas infelizmente, graças ao CLT, que a gente consegue ter o plano e fazer as terapias, que, nossa, tem dado um resultado muito grande, né? A gente, o Vicenzo começou em setembro, eu nunca vou esquecer, né? Começou no final de setembro, na última semana de setembro comigo, era só uma vez por semana, que o plano tinha autorizado só uma vez por semana, e daí a Raíssa e o Nicolas ficaram brigando, pedindo mais, os médicos solicitaram, e mesmo assim eles demoraram para autorizar, né? E daí tava muito lento, assim, o processo. E teve todo aquele processo de adaptação, que é muito normal, da criança chorar nas primeiras vezes, né? Porque tá ali com uma pessoa estranha, o que eu tenho que fazer aqui com essa pessoa que eu não conheço, né? A gente também reagiria assim. Então ele teve umas 3, 4 semanas que ele chorou, daí foi diminuindo o choro, até uma vez a Raíssa... eu posso ir aí, eu tô ouvindo ele chorar. Deus disse, não, a gente vai acalmar. Ele tá chorando, mas assim, é um protesto, eu não quero ficar aqui com essas pessoas que eu não conheço. Tava até eu e a Fábio junto, né? Daí eu disse, a gente vai acalmar. Daí ele já tava no colinho, chorando um pouquinho, daí ele já parou. Daí eu já mandei, já parou. Mas aí depois, quando aumentou para 15 sessões, meu Deus, evoluiu, foi fala, muito, sono, tarefas que não conseguia. O conjunto todo, criança. Tanto que era uma criança grau 3 de suporte, né? E agora a gente brinca que é 1,5, assim, porque ele tá indo... Oscila um pouquinho ainda dois, tem alguma dificuldade. dificuldade. Ele sabe, ele consegue se virar. Nossa, é outra criança. A gente fica mais seguro de deixar ele na escola, ele tá por ficando exemplo. muito bem na escola. Isso não entra nem questão da escola ser boa ou ruim, mas como é que o meu filho vai ficar num lugar sendo que o meu filho não consegue fazer o básico? Então era uma preocupação nossa, assim. E agora ele já sabe, ele pede para ir no banheiro, se ele tá com fome, ele pede, né? Ele consegue se virar ele sozinho. pega a comida, ele vai no banheiro. Ele vai em casa, ele é extremamente independente, né?
Então, as terapias ajudaram muito nessa questão da independência, assim. Às vezes ele esquece que tem criança em casa, porque ele precisou do banheiro, ele foi, ele tava com fome, ele abriu a geladeira, sim, ele não consegue abrir, ele traz pede, é muito daí legal. tem assim, como a gente trabalha, tem muitas crianças, em torno de 100 autistas a gente tem, cada um com seu nível de suporte e com a sua individualidade. Então, tem criança da idade do Bi que não fala, Sim. né? Tem outros que daí a gente tem que dizer para os pais assim, ó, escondam a comida, não deixem nada ao alcance para que ele possa pedir, né? Para que ele primeiro, como ele não fala, ele vai apontar, ele vai levar a mãe e o pai até lá para mostrar que ele quer a comida. Mas o Vicente não, ele já pode. Ele pode ir lá e pegar o que ele está com fome, vocês não precisam ter tanto trabalho e é a autonomia dele, porque ele sabe, se precisar ele vai pedir, né? A Se base precisar, ele ele vai pedir, chorar mas na agora frente da ele- coisa, porque ele não conseguia falar, ele não Vocês conseguia às vezes levar. demoravam um pouco para entender Cortava o o que era. coração, né? Porque a gente sabia o que ele queria, mas a gente não podia simplesmente deixar, né? Mas no Porque começo não sabe, depois a gente vai Sim. observando e vai entendendo o que é. é muitas fases, né? Parece que foi muito tempo, mas faz meses. Meses, aí quando a gente vai pensar, né, setembro faz poucos meses. Sim, agora ele vai na escola, ele é grande, né? Segundo ele. Sim, tá na Então- escola dos grandes. Então é uma evolução, é uma coisa que a gente nunca esperou, assim, ele conseguir se adaptar à rotina, coisas que a gente nunca pensou, por mais que a gente sempre quisesse, a gente nunca imaginou que ele teria amigos, que ele teria vínculos. Ele é muito querido, ele é muito amado. Ele já tá formando as turminhas. Sim, bagunceiro. Bagunceiro. E daí a gente chama atenção, né? Mas vocês sabem que precisa, né? Sim. E daí, assim, é emocionante poder estar aqui falando, né, com vocês sobre isso, porque a gente vê a evolução. Daí tem mães que, mesmo podendo pagar, ou mesmo tendo plano, às vezes, eu só vou levar 1 ou 2 vezes por semana para não sobrecarregar. Mas é que é comprovado que precisa de muita carga horária, principalmente da aba. Nos Estados Unidos eles fazem no mínimo 20 horas, não se fala em menos. Exatamente. E 40, muitos é 40, só que daí os pais também se especializam para continuar em casa. Mas muitos têm AT em casa, AT todos os dias na escola, AT em casa. AT eu acho que quase dorme na casa para conseguir fazer 40 horas, né? A nossa AT faz quase parte da família, né? Porque é bastante tempo. E é isso dos pais, né? Claro que os pais têm que ter o conhecimento, mas tem coisa que os pais não conseguem fazer. muita coisa. Não é formado. Muita informação. O que a gente faz é o que vocês passam de tema pra gente fazer. sim. E ainda com assim, muito medo, né? Tô fazendo certo, é isso mesmo. E daí a gente tem que ter muita confiança nos profissionais, né? E perguntar, olha, eu tô com essa dúvida, a Raíssa sempre faz isso, eu tô com essa dúvida, tá acontecendo tal coisa, ele mudou o comportamento, o que que eu faço? E a gente vai ajudando. Eu tô sempre respondendo, né? Eu respondo qualquer hora do dia, assim, porque eu sei a angústia que os pais passam, né? Sim. Eu gostaria de ser ajudada, de que me respondesse, então eu respondo sempre, né? E daí, às vezes, a gente, né, não quero dizer brigar, assim, mas às vezes a gente tem que chamar atenção. Olha, mãe, tem que reduzir as telas, tem que fazer tal coisa. A gente observou isso, a gente chama atenção, né? A gente observou tal comportamento, então eu acho que é melhor fazerem assim que vai ajudar, né? Até porque a gente As tem que telas depois. foram inimigas do lição. Hoje em dia ele foi reduzido a 0. De vez em quando ele pode olhar um filme com supervisão, uma coisa que seja pra idade Deixou dele. ele calmo muito tempo, mas foi uma coisa que criou uma dependência muito grande. Então, no momento que tirava a tela dele, Ficava um zumbi em Dava casa, trabalho, assim. né? Ou quando não incomodava muito. Que era bom nervoso. na hora aquela que vocês precisavam fazer alguma coisa, ou numa sala de espera, que ele ficava distraído ali, né, concentrado, mas isso ali afeta muito o cérebro, né? E daí quem toma risperidona, que é a grande maioria, o que a risperidona tá tentando fazer, a tela tá tirando. Exatamente. Lá no cérebro, nos neurônios. né? A tela ajudou muito a gente no início, né? A questão da fala dele, como ele não Sim, falava, ele tem aprendeu a vídeos escrever antes de falar. educativos. Então era um tipo de comunicação para ele, os aplicativos no que a gente supervisionava e tudo, mas depois de um tempo a gente viu que não era legal, que a terapia é muito melhor. E assim, ó, o programa que é bom, quando o conteúdo é bom, o assunto é interessante, passa muito rápido e já tá chegando no final. Então eu vou pedir eu sempre peço para os convidados trazerem um objeto significativo e comentar sobre aquele objeto. Então os dois trouxeram, né? sim. Esse é o extintói do Vicenço. Na verdade, é o brinquedinho de regulação dele, né? Ele gosta bastante porque ele tem uma textura mais peludinha, pegajosa. Então, quando ele fica nervoso, é o parceirinho dele. Ele pede pra dormir, brinca, corre. Quando ele perde isso aqui em casa, É um problema. é um problema. Ajuda muito quando ele tem uma sobrecarga Podia ser até sensorial. maior. Né?
Ele tem vários, inclusive, não é só ele. Sim. Isso é importante, é uma dica para as famílias também, né? Que tem que ter esse objeto. Não adianta querer, daí tem gente que quer cortar tudo, assim, tirar a chupeta, o paninho. Às vezes é bom, ajuda a se regular, né? Sim. Então, cada Ele criança tem morde, que descobrir o objeto aperta. que a criança vai gostar, né? Sim, ele tem... O bico ele até não... É que a gente também não insistiu muito, né? Uhum. Então, a mamadeira a gente tirou cedo também, pra não pegar essa dependência. Então, hoje, a dependência dele é os Steam Toys, assim. E é um brinquedo, né? Sim. Ele tem várias funções. Mas auxilia até na criatividade dele, é muito legal. E o teu objeto? E eu trouxe aqui uma representação do primeiro lugar que a gente foi acolhido quando a gente recebeu o diagnóstico. Foi o Universo Atípico, né, do Balance, que o Vicenzo foi para lá antes de ser o Universo Atípico, fazer uma aula, e a gente descobriu uma outra criança lá com uma mãe com a mesma busca que nós, né, que é até a dona do Balance. Então a gente teve uma conversa tão acolhedora e que tirou várias dúvidas nossas, deixou a gente calmo. E hoje é nossa segunda casa, e o Vi fez amigos lá, a gente conheceu pais, e quem nos ajuda, os professores maravilhosos, é a representação do lugar que a gente se sentiu representado e acolhido. É muito interessante que a Bibi, né, que é a dona do Balance, ela tendo um filho, então ela abriu essa possibilidade de trazer as outras crianças, né, para incluir, porque muitas vezes não eram incluídas em outras escolas, em outros âmbitos da sociedade, né. Inclusive o Vazinho é parte do projeto lá que eles estão fazendo, que parte da verba é convertida para o Universo Atípico. Quem faz é a Prof. Manu, do Vazinhos da Manu, que é a nossa representação de hoje. Como eu tinha dito no começo, o Vicenzo não faz só terapias, ele faz o balance, ele faz balé, ele faz balé, ele é um artista, né? Ele gosta de muitas Sim. coisas, né? E é um queridão, assim, a gente vê, como vejo todos os dias mesmo quando eu não estou atendendo, na recepção, no corredor, né? E a gente acompanha todos os dias a evolução dele, né? Como a gente já falou, e é muito emocionante. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês. E eu agradeço. E que contem comigo com o Espaço Capão Amarelo para tudo que precisarem, né? Muito bom ter vocês Obrigado. aqui. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.